Certo? Eu vou falar aqui um pouquinho rapidinho, um resumo bem curto sobre o que seria NOx, né? Então vamos começar aqui. Bom, basicamente o que NOx ele nos diz? Ele nos diz se é uma substância, né? Um elemento, um átomo ali, ele vai ter uma carga positiva ou negativa, né? Ele pode ser também zero. Então vamos botar aqui, ó, pode ser uma carga positiva ou negativa, beleza? Bom, você sabe que nas ligações a gente possui ligações que são ditas iônicas e ligações ditas covalentes, beleza? Nas ligações iônicas, a gente sempre tem um átomo doando elétrons para outro e, obviamente, um outro átomo recebendo esses elétrons, tá? O átomo que doa elétrons ele fica com carga positiva e o átomo que recebe os elétrons fica com carga negativa, tá? Então, por exemplo, nas ligações iônicas, quando a gente tem, por exemplo, um metal mais um ametal, a gente tem que o metal ele vai doar os elétrons e por isso ele vai ficar com carga positiva e o ametal ele vai receber e vai ficar com carga negativa, tá? Nas ligações covalentes é um pouquinho diferente, porque aqui nas ligações covalentes a gente tem um compartilhamento de elétrons, tá? Então aqui a gente compartilha os nossos elétrons, ok? E por isso aquele elemento que vai ser o mais eletronegativo, né, o nosso elemento mais eletronegativo, ele vai ter a carga, obviamente, negativa, ok? E o nosso elemento menos eletronegativo, ele vai ter uma carga que vai ser positiva. Aí você me pergunta, mas como é que a gente vai ver qual que é o elemento que vai ser mais eletronegativo ou menos eletronegativo? Bom, isso é muito simples. Aqui na sua tabela periódica, a eletronegatividade aumenta nesse sentido aqui, ó. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o flúor, e aqui a gente vai ter o cálcio, por exemplo, a gente vai perceber que o nosso flúor ele é mais eletronegativo que o cálcio. Por isso, numa ligação covalente, por exemplo, a gente teria que o flúor, ele seria, como ele é mais eletronegativo, ele seria negativo aqui a carga dele, ok? Vamos para a próxima parte, que é a parte, acho mais importante, sim, que é o que mais se pergunta, que é basicamente do NOx, tá? Basicamente a gente tem alguns elementos que são básicos, que tem um NOx já fixo, que são os elementos da primeira família da tabela periódica, né? Primeira família dos metais ali. Então a primeira família e também da segunda família, ok? Primeira e a segunda família. Basicamente da primeira família todos os elementos têm um NOx definido que é mais um, ok? E da segunda família todos têm um elemento definido que é mais dois. Agora, isso aqui, se você quiser decorar, vale muito a pena porque ele vai te dizer a maior parte deles. Sabe que o AG vai ser mais um, porque ele tem um NOx fixo, ou seja, não vai mudar. Que o AL vai ser mais 3, que o ZN vai ser mais 2 e que o CD, por exemplo, vai ser mais 2 também, ok? A gente tem o H como sendo mais 1, né? E o nosso oxigênio, normalmente, ele é menos 2, tá? Então pega esse caso aqui, ó. Quando a gente tem H2O, ele vai valer menos 2, né? Porque vai ser mais 2 do hidrogênio aqui. Mas se a gente tem, por exemplo, H2O2, aí ele já vai mudar, entendeu? Mas normalmente, 90% dos casos, ele vai ser menos 2 e vai funcionar perfeitamente. Ok? Vamos para o exercício. Na nossa primeira parte, vamos pegar aqui, por exemplo, o Cl2. Qual que seria o NOx do Cl2? Bom, isso é muito simples. Para substâncias que são simples, ou seja, substâncias simples, o NOx vai ser sempre zero. Então o Cl2 tem um NOx zero. Se a gente pegar, por exemplo, só o Zn, qual que vai ser o NOx dele? Vai ser zero também, ok? Mas aí vamos pegar um exemplo aqui que é o Na2O, tá? Por exemplo aqui, a gente tem o Na2O. Como você pode perceber, o Na não nos diz, mas que o oxigênio normalmente é menos 2, tá? Então por isso tu consegue perceber que o Na é mais 1, e se não me engano ele está na primeira família, tá? O Na está na primeira família da tabela periódica, então ele vai ser mais 1 aqui. Mas aí tu me pergunta, como é que eu saberia que o O seria o menos 2, tá ligado? Porque se ele pode variar. Tu faz simplesmente a regra da tesoura, né? Como tu tem um 2 aqui, sabe que a reação original ficou Na com o 2 aqui, ó. Né? E aí por isso vai passar esse 2 para cá, na frente do Na, e esse maisinho aqui para cá. Então vai ficar Na2O. Isso aqui simplesmente desfazendo essa regra, beleza? Bom, eu vou agora trazer uma outra parte, que é o conceito de oxidação
e redução, ok? Basicamente, nosso conceito de oxidação, ok? É quando a gente tem aumento da carga, tá? Aumento da carga. E isso vai acontecer quando a gente vai perder os elétrons, né? Porque se os elétrons eles são negativos, se a gente está perdendo os negativos, a gente vai estar se tornando mais positivo, né? Faz sentido? Acho que faz. E aí, nesse mesmo conceito de oxidação, a gente também vai ter um conceito de redução. E lembrando que numa reação química eles vão acontecer dito ao mesmo tempo, né? Um vai oxidar e o outro vai acabar reduzindo. E na redução é justamente o contrário, que vai ser uma diminuição da carga, ou seja, ele vai receber mais elétrons, esse cara, né? Vai receber mais elétrons. Então, obviamente, ele vai ter um ganho de elétrons, tá? Então vai ter uma diminuição da carga, beleza? Deixa eu botar aqui pro lado. Vai ter uma diminuição da carga e ele vai ganhar elétrons. Vamos ver isso num exemplo? Se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, Zn mais 2HCl, virando ZnCl2 mais H2, tá? O nosso Zn, como ele está sozinho aqui, a gente sabe que o NOx dele vai ser 0, ok? O nosso hidrogênio, o NOx dele vai ser quanto? Vai ser 1, né? Mais 1 aqui. O nosso Cl vai ser aí, né, por causa do hidrogênio aqui, vai ser menos 1, tá? Então o nosso Cl aqui, vamos botar menos 1. Aí nesse caso aqui, quanto que está valendo o nosso Zn? Você lembra que daquela tabelinha ali que eu montei um pouquinho antes, que tem as cargas definidas, o Zl era mais 2? Tu pode perceber isso tanto pela regra da tesoura, aqui ó, que tem um 2 do Cl que vai vir aqui para cima, ou então tu pode simplesmente saber daquela tabela que ele vai acabar valendo mais 2, né? Mais 2, e o Cl aqui que vai ser menos 1, né? Então vai ser mais 2 menos 1 vezes 2, tá? Então vai ficar mais 2. E o nosso hidrogênio, agora ele virou uma substância simples, né? Então o nosso hidrogênio, como sendo uma substância simples, ele vai estar com uma carga que vai ser 0, beleza? Vamos perceber o que mudou aqui. A gente percebe que o nosso Zn, tá? Nosso Zn ele passou de 0 para mais 2, ok? Ele saiu de 0 para mais 2. Então a gente vai dizer aqui que o Zn, ó, ele basicamente ficou oxidado, né? Ele oxidou. Por quê? Porque ele perdeu elétrons e por isso ele ficou mais positivo. E aí, por exemplo, o nosso H aqui, que ele saiu de mais 1 para 0, tu vai ver que diminuiu esse valor, né? Então significa que o nosso hidrogênio ele acabou reduzindo. Por quê? Porque ele basicamente ganhou elétrons, né? Ele ganhou elétrons e aí por isso ele acabou reduzindo. Ok? Então é basicamente esse conceito de oxidação e redução numa reação química. A gente percebe isso se aumentou aqui a carga, né, virou positiva, o elemento oxidou. Se a carga diminuiu, o elemento reduziu. Ok? É isso aí, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado um pouquinho. Foi só um resuminho sucinto assim, rápido de entender, fácil. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui.